two, three. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. O vídeo de hoje, então, é sobre remédio. Eu acho que tem um grande mito em relação ao remédio, porque muita gente tem muita dificuldade de aceitar. Então, o processo de você aceitar o remédio, na verdade, na minha cabeça, antes você precisa passar por um processo de aceitar que você tem a depressão, de entender que você está com depressão, para aí você passar a aceitar o remédio. Eu sei que tem muita gente que passa por barreiras e muita dificuldade, não quer tomar remédio porque tem muito medo de aceitar e de concordar que está com a depressão. Então, acho que a primeira coisa que eu devia falar é isso, a necessidade e a importância de você aceitar que você está com a doença, se você tiver, e se um psiquiatra estiver te falando isso, se um médico te falar que você está com a doença, é muito importante você estar aberto a ouvir isso. Eu sei que é muito difícil, tem muita gente como eu que não esperava isso, eu nem pensava em depressão, nem sabia o que era, então na hora foi um choque, mas eu aceitei desde o começo, graças a Deus, super tranquilamente, porque eu via que eu não estava bem, né? Uma outra questão em relação ao remédio, que muita gente fala, é que tem muita dificuldade de convencer os pais, e eu acho que isso é uma questão total do psiquiatra, porque se o psiquiatra está te receitando um remédio, ele deve convencer os seus pais que é necessário você tomar esse remédio, mas uma questão muito grande dos pais a minha filha, meu filho é muito novo, não acredito que ele já vai tomar remédio nessa idade. E a outra questão ele vai virar dependente, vai tomar o remédio para sempre. E eu perguntei pro meu psiquiatra e ele disse que isso não é verdade, que pode ter um ou outro caso de uma pessoa que tenha que tomar por muito, muito tempo, mas que não é necessariamente verdade e que a maioria dos casos não são assim, que eu, por exemplo, tomei por 3 anos, né, eu fiquei mudando de remédio por 2 anos até encontrar o remédio certo e a dosagem certa. E agora que eu tô me estabilizando, ele falou que ainda precisa de mais 2 anos para ter certeza que não vai voltar nada, mas depois eu vou parar, óbvio que aos poucos e com toda a indicação do médico e todo o apoio e acompanhamento dele, mas isso de virar dependente não é uma questão, por mais que seja muito difícil para os pais entenderem. Outra coisa muito difícil de lidar em relação ao remédio é o julgamento que vem das outras pessoas, não só o seu, mas quando as pessoas falam assim, nossa, mas por que você toma remédio? Você nem precisa de remédio, é só você se esforçar, é só você tentar resolver isso de outro método, com um método alternativo, porque esse remédio vai te atacar, vai atacar o estômago, vai atacar o fígado, sei lá, não vai te fazer bem, imagina, você só tem 20 anos. E acho que isso é uma questão que eu vou tratar muito quando eu fizer o vídeo sobre amizade, sobre amigo, que isso não cabe ao amigo dizer, sabe? Não cabe ao amigo falar como você deve tratar a sua depressão. Então eu acho que é muito importante a gente respeitar. E se a pessoa está tomando um remédio, ela passou por um psiquiatra, então ela está sendo acompanhada e ela foi instruída a isso. Então acho muito complicado esse julgamento, mas ele existe sim, e eu sei, e métodos alternativos existem sim, inclusive os meus pais perguntaram se não tinha como eu me curar com métodos alternativos, e o meu psiquiatra falou, até tem, não é certeza que ela vai melhorar, mas a gente pode tentar, só que vai demorar muito mais e é muito menos eficaz. E a gente não vê resultados tão específicos e exatos e tão explícitos quanto no remédio. Então, o remédio, além de ser mais rápido, ele também mostra mais efeito e mais explícito. Então, dá para saber, do nada eu parei de comer. No mesmo dia que eu comecei a tomar o remédio, no dia seguinte eu parei totalmente de comer. Você consegue fazer uma relação, você consegue saber que tem a ver com remédio. Então, e esse paralelo é muito importante, porque os remédios têm
toda a questão de efeitos colaterais, que são muito complicados, mas que eu prefiro, assim, sacrificar algum bem meu para conseguir resolver isso, sabe? Porque efeito colateral sempre tem, cada um tem um. Eu já tive, por exemplo, dor de cabeça diária com um tipo de remédio, mas cada um tem o seu remédio e vai encontrar. E essa é uma outra questão do remédio, que é muito complicada e chata. E tem gente que fala, nossa, parece que eu nunca vou me curar, porque se o meu remédio não tá dando conta, como que isso vai passar? Só que, na verdade, às vezes a procura do remédio e da dosagem é muito grande, é muito longa. E realmente dá vontade de desistir, assim. Mas o que eu falo é que é muito importante a gente estar aberto a trocar de medicamento se for necessário e sempre estar muito atento às mudanças do nosso corpo e sempre avisar isso tudo para o psiquiatra. E acho que ele vai ser uma pessoa ótima para te instruir em relação a isso. Falando sobre isso, sobre o psiquiatra, eu acho que a relação da pessoa que está com a doença com o psiquiatra tem que ser muito boa. Eu tinha um psiquiatra antes e a minha relação com ele era tranquila, era ok. Só que quando eu mudei de psiquiatra, eu vi que, na verdade, a minha relação com esse novo psiquiatra era muito boa. E eu tinha o WhatsApp dele, então se me dava crise, eu podia chamar ele. Uma vez eu esqueci de tomar o remédio, eu chamei ele na hora, perguntei o que eu faço agora. Então, acho que precisa de uma relação muito direta e muito boa com o seu psiquiatra. É muito importante você gostar do seu psiquiatra. Então, se você não gosta, eu aconselho a buscar outro psiquiatra. Parece que as coisas ficam mais fáceis. Também considero muito importante a terapia. Jamais pararia, não vou parar, vou continuar fazendo. E mesmo quando eu parar o remédio, eu vou continuar fazendo. Porque a terapia tem 1000 estudos de que ela é super eficaz e super ajuda todo mundo. Então, acho mesmo que todo mundo tenha que fazer, independente de ter depressão ou não. E uma última questão que eu quero tocar é em relação a isso que eu falei de esquecer de tomar o remédio. É muito importante que a gente tome o remédio no horário que a gente marca e sempre nesse mesmo horário. Eu tento fazer isso o máximo possível e teve uma vez que eu acabei esquecendo de tomar o remédio. E o meu psiquiatra me falou que eu devia tomar o remédio assim que eu lembrasse. Então, assim que eu lembrei, eu tomei. Não é para tomar dose dupla no dia seguinte, que nem acontece com outros remédios que podem ser compensados assim. O antidepressivo não, você precisa tomar assim que você lembra e depois ir voltando ao seu horário normal. E só para concluir, então, é incrível a gente perceber e aceitar que a gente tem uma doença, que a gente está com uma doença. É incrível essa percepção, ela faz parte do processo e faz parte do processo de autoconhecimento que eu comentei no outro vídeo. E quando você aceita isso, parece que as coisas acontecem com um pouco mais de sentido. Se vocês tiverem dificuldade de aceitar, podem me chamar, a gente pode conversar, eu posso fazer outro vídeo em relação a isso. E acho que é isso que eu tinha para falar sobre remédios. Então, é isso, boa sorte, muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo. E lembrem-se que eu não tô falando do ponto de vista de um médico, e sim de alguém que viveu isso intensamente e que ainda tá se recuperando, tá bom? Obrigada, beijo! Vou também, de repente, falar com o psiquiatra sobre isso.